Blocos econômicos são conglomerados de países que se unem com um objetivo em comum, de cooperação econômica e social, voltados a melhorar a condição de vida de seus integrantes. Mas o que acontece quando diferentes países com diferentes visões de mundo tentam se unir sob um único grupo? No vídeo de hoje, a gente vai entender o que é o Mercosul, quem faz parte dele e o porquê desse acordo nunca ter se concretizado. Mas antes disso, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque assim você ajuda o canal a crescer e a gente espalha o conhecimento. Dito isso, vamos lá. Blocos econômicos são arranjos institucionais firmados entre países com o objetivo de reduzir barreiras comerciais e ampliar o grau de integração econômica entre os seus membros. Eles surgem como resposta à necessidade de ampliar mercados, aumentar competitividade internacional e criar maior previsibilidade nas relações comerciais. Afinal, em um mundo de cadeias globais de valor, se integrar regionalmente se tornou mais que uma estratégia, mas uma necessidade de sobrevivência econômica. Em sua forma mais simples, blocos econômicos começam como zonas de livre comércio, onde tarifas internas são eliminadas, mas cada país ainda mantém sua política comercial externa, ou seja, podendo ter acordos bilaterais com outros países sem precisar informar os demais membros do bloco. Conforme a integração dos países evolui, o bloco passa a ter uma união aduaneira, que é quando é adotada uma tarifa externa comum, onde todos os países se tornam iguais perante os demais países. Em um último estágio, um bloco econômico atinge o mercado comum, quando se impõe a livre circulação total de bens, serviços, capitais e pessoas, além da união econômica e monetária, eventualmente como uma moeda única, como é o caso do euro. A União Europeia é frequentemente citada como o exemplo mais bem-sucedido de integração regional. Sua origem remonta ao pós-Segunda Guerra Mundial, quando a integração econômica foi vista como um instrumento para evitar novos conflitos no continente. A Comunidade Europeia de Carvão e do Aço, como era conhecido o bloco anteriormente, evoluiu gradualmente até a consolidação de um mercado comum e, posteriormente, de uma união econômica e monetária. O bloco europeu construiu instituições que regulam os demais países, capazes de impor regras e harmonizar políticas entre os seus membros. Dentre alguns exemplos, temos o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, que garantem governança e previsibilidade entre os países membros. Essa estrutura institucional diferenciada permitiu ao bloco avançar muito além de uma simples união aduaneira. A adoção do euro como moeda única consolidou a integração monetária entre diversos países, eliminando custos cambiais e ampliando a integração financeira. Embora nem todos os países membros utilizem a moeda única, a zona do euro tornou-se um dos pilares da estabilidade macroeconômica europeia e uma das principais moedas de reserva de valor do mundo. O grau de institucionalização e a densidade do mercado integrado garantiram resiliência ao bloco, consolidando como referência mundial em uma integração regional. O surgimento do Mercosul tem origem no contexto da redemocratização sul-americana nos anos 1980. Após décadas de regimes militares, Brasil e Argentina buscaram transformar uma relação historicamente marcada por rivalidade em cooperação estratégica. A aproximação entre José Sarney e Raul Alfonsín foi decisiva nesse processo. O Tratado de Assunção, assinado em 1991 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, estabeleceu formalmente o bloco. O objetivo era criar um mercado comum com livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, além da adoção de uma tarifa externa comum. O
projeto tinha uma ambição geopolítica clara: fortalecer a América do Sul como polo autônomo em um sistema internacional dominado por Estados Unidos e União Europeia, além de haver à época o entendimento de que economias médias, isoladamente, teriam menor capacidade de negociação em acordos multilaterais. Contudo, diferentemente da experiência europeia, o Mercosul foi concebido com estrutura institucional menos robusta e maior dependência das decisões intergovernamentais, e isso tornaria o bloco mais vulnerável a mudanças políticas, domésticas e crises econômicas recorrentes. Entre as principais sinergias do Mercosul, destaca-se a ampliação do comércio intrabloco, especialmente na indústria automotiva entre Brasil e Argentina. O intercâmbio entre esses países chegou a representar cerca de 20 a 25% das exportações argentinas em alguns anos, especialmente no setor automotivo e de bens industriais. A integração produtiva também permitiu especialização regional e ganhos de escala, fortalecendo cadeias industriais estratégicas e, para países menores como Uruguai e Paraguai, o acesso ampliado ao mercado brasileiro, representando uma oportunidade significativa. Outra vantagem foi a consolidação diplomática regional. O bloco contribuiu para reduzir tensões históricas e criar um espaço institucional de diálogo político contínuo. A integração também estimulou investimentos cruzados e maior coordenação em temas comerciais. Entretanto, os problemas estruturais são evidentes. A assimetria econômica, com o Brasil representando a maior parte do PIB do bloco, gerou desequilíbrios na tomada de decisões. A economia brasileira representa cerca de 70% do total do bloco, enquanto as demais, pulverizadas, apesar de terem o mesmo peso nas decisões, acabam sendo mais influenciadas do que influenciam, gerando debates sobre o futuro do bloco e diferentes visões de como alguns tópicos deveriam ser decididos. Decisões sobre como a tarifa externa, relativamente elevada, muitas vezes acima de 10 a 14% em setores industriais, limitou a inserção do bloco em cadeias globais de valor. Enquanto economias asiáticas reduziram tarifas e integraram cadeias globais, o Mercosul manteve proteção elevada em automóveis, têxteis e eletrônicos, e isso reduziu produtividade e encareceu insumos industriais. Além disso, a fraca economia de alguns países membros acabou afetando o andamento da unificação do bloco. Crises econômicas frequentes, como no caso da Argentina, também impactaram a previsibilidade do arranjo. Por fim, divergências estruturais nos modelos econômicos de países tão diferentes criaram conflitos recorrentes. O Brasil, historicamente, buscou maior abertura comercial gradual, enquanto a Argentina, por exemplo, frequentemente adotou políticas mais protecionistas. Essas tensões impediram avanços institucionais profundos e transformaram o Mercosul em um arranjo mais político do que econômico em diversos momentos. Desde sua criação, o Mercosul buscou ampliar sua inserção internacional por meio de acordos comerciais. O mais emblemático é o tratado negociado com a União Europeia, cujas negociações se estenderam por mais de 2 décadas. Apesar de avanços, questões ambientais e resistências agrícolas europeias dificultaram a ratificação plena do acordo. O bloco também manteve diálogo com os Estados Unidos em diferentes momentos, especialmente durante as discussões da ALCA, que não prosperaram. A ascensão da China como principal parceiro comercial da região alterou o eixo estratégico, deslocando o foco para acordos bilaterais e exportações de commodities. Internamente, houveram tentativas de aproximação com a Aliança do Pacífico, buscando convergência entre modelos mais abertos e mais protecionistas de integração regional. Contudo, os avanços foram limitados. O histórico revela um padrão: grande ambição inicial, longos períodos de negociação e dificuldades de implementação. Mudanças constantes de ideologias de seus governantes
fazem acordos que estavam avançando serem simplesmente paralisados ou voltar em várias etapas a fim de reaver pontos que beneficiem um lado ou outro de acordo com as alianças de cada país, como é o caso de Estados Unidos e China. Atualmente, o Mercosul enfrenta um dilema estratégico. O comércio intrabloco permanece relevante, mas perdeu dinamismo relativo frente ao avanço das exportações para a Ásia, especialmente para a China. A dependência crescente de commodities reforça o perfil primário exportador da região. Há pressões internas por flexibilização das regras, especialmente por parte do Uruguai, que busca maior autonomia para negociar acordos bilaterais. Divergências políticas entre governos também impactam a capacidade decisória do bloco. Ao mesmo tempo, a ratificação do acordo com a União Europeia segue incerta, enquanto o cenário internacional se torna mais fragmentado com o aumento do protecionismo e reorganização das cadeias produtivas globais. Esse contexto pode representar tanto ameaça quanto oportunidade para o bloco. O futuro do Mercosul dependerá de sua capacidade de modernização institucional e adaptação ao novo ambiente geoeconômico. Sem reformas, há risco de perda gradual de relevância do bloco. Mas e você? Acha que o Mercosul continua sendo um bom acordo entre os países da América Latina e o Brasil, ou ele já se perdeu ao longo de vários anos sem nenhum avanço? Me conta nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para você ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. Até mais, valeu!